pregar, eu quero conversar com vocês sobre a Páscoa. O Evangelho de Lucas nos ajuda no capítulo 22, e eu quero começar com você perguntando a quem está do seu lado: o que é um lugar de oração para você? Tem uma igreja nossa, denominação evangélica, que o nome da igreja é Casa de Oração. Oriunda da igreja nossa, Fluminense. Teve um tempo que o nome era Casa de Oração. Depois, para identificar e fazer diferença com o poderio católico, passou a ser Igreja Evangélica, que era o que diferenciava, Fluminense. A outra em Niterói, Niteroense. Abriu outra lá em Pernambuco, Pernambucana. Abriu a outra em Passa Três, que é das mais antigas por causa do Vale do Café, Evangélica de Passa Três. E assim por diante. Casa de oração, depois igreja evangélica. O que é um lugar de oração para você? Quando você vai a um monte de oração, é interessante a gente questionar e nos perguntar a nós mesmos. Hoje de manhã, lá em Piraí, o meu comentário com o povo foi: o que te chama a atenção quando você vê na Páscoa 1 quilo de bacalhau por R$328? Estou te dando tempo para você pensar sobre o lugar de oração, tá? Me marcou o preço do bacalhau, R$328. Felipe, não fiquei animado em comer aquele bacalhau. Tudo bem que ele não tem no Brasil, vem de fora, tudo mais. Mas aí olhei o preço do robalo que tem na toda a nossa costa brasileira. Tem robalo, onde desemboca um rio no mar, tem robalo, só pescar. R$75. Também não fiquei animado. Estou esperando você pensar e me responder. Quem é o primeiro que vai me responder? O que é um lugar de oração para você? Corajoso ou corajosa? Vamos lá. Eu estou na quinta-feira da Páscoa, da semana da Páscoa. Na quinta-feira à noite, mais especificamente. Lucas 22, essa aqui até abriu e já achou o texto. Quem é o primeiro, a primeira a responder? Dizer para mim o que é para você. Os irmãos aqui são muito animados, aí é um monte de oração. Se vocês não falarem, eu vou falar.
você que o monte de oração é um lugar de tormento. Você vai ficar animado a ir para lá? Mas quando Vera está convidando o grupo aí para subir o monte de oração. O monte de oração é um lugar de tormento. E se for um lugar de tormento, o que eu vou fazer lá? A Páscoa precisa me ensinar esses valores. A teologia bíblica precisa me ensinar valores que me firmem. Jesus sai de um momento de ceia na quinta-feira com os seus discípulos. E depois de um dia muito agitado, os seus discípulos cansados, querendo cama, ele chama alguns e sobe o monte para orar. Confabula aí agora com quem está do seu lado. Quando você está muito cansado, você ainda vai fazer o que lá no monte? Orar? Ou deitar e descansar? Para o dia seguinte, Jesus olha os seus companheiros, a quem ele, que andava com ele, que ceiou com ele. E como ele queria orar sozinho, saiu um pouco, deixou eles ali, o grupo orando. E quando ele volta, eles estão dormindo. Mas dormindo, enquanto no monte de oração ele estava agoniado. Aquele lugar ali no jardim, normalmente durante o dia chega a 45 graus. Mas à noite é frio, é muito frio. E o texto diz que lá, agonia, o lugar de oração pode ser lugar de agonia. O que você vai fazer lá? Tem oração na igreja? Você vai orar na igreja? Então, a igreja pode ser um lugar de agonia para você. E talvez eu diga assim, então não vai. Talvez isso explica a você, porque tem muita gente que sai da igreja para estar num lugar que se sinta muito bem. É aplaudido, é recebido, é tratado com pudim de leite condensado, que eu gosto muito. E sai da igreja por quê? A igreja está sendo um lugar de provação, de luta. Jesus está a tal ponto pressionado que o texto sagrado diz que ele suava no lugar onde todos querem se proteger por causa do vento frio. Ele suava. A Páscoa precisa me ensinar esse relacionamento que eu tenho com o mundo que eu estou vivendo e com as coisas de Deus.
Ele suava, e não era um suor que você conhece, nem eu, era um suor que a medicina já identificou, que acontece só em extremo sofrimento. Os poros se abrem, e o suor é sangue. Experimentando esse momento no lugar que todos sabiam que era o lugar que ele costumava orar. Ei, meu irmão, minha irmã, hoje é domingo, não é quinta-feira, mas quantas vezes você já saiu do lugar de oração chorando, o sentimento abalado e olhando aqueles que oram com você dormindo? Você está falando mal do irmão e ele está orando por você. Você vai dormir e ele continua orando. E se você está me acompanhando pelas mídias, quantas vezes o seu pastor está chorando por sua causa, dos problemas que você ou enfrenta ou vai enfrentar, e você está falando mal do seu pastor, ou do seu pai, ou da sua mãe. Quantas vezes o seu patrão está fazendo tudo para não te mandar embora do emprego, para garantir o sustento da sua família, e você está falando mal dele, ou está dormindo, não está nem aí. O lugar de oração e a Páscoa precisa me ensinar a estar lidando com sentimento e pressão. E é você quem escolhe. Se você quer dormir ou quer os enfrentamentos. Dá um tapinha no ombro de quem está do seu lado. Para os enfrentamentos você precisa orar. Assim diz a Bíblia. Ei, vocês estão dormindo? Vocês deveriam estar orando para que não entreis em tentação. Tem tentação para você, meu irmão, minha irmã, e você não está nem aí. Tem gente fazendo bruxaria com o seu nome. E você está achando que está tudo bem? Aqui é lugar de oração, não é lugar de dormir. É lugar de enfrentamento, e você acorda para não entrar em tentação, senão você vai estar mal. Terceira coisa que eu aprendo no lugar de oração, ou seja, na igreja. Ali na igreja é que todos sabem o tamanho da sua devoção. Se você é crente mesmo ou não, é na igreja. Diácono Adamo falou aqui no início. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele falou da importância de estar na casa do Senhor. O lugar do meu encontro com os irmãos, ou com alguns que eu olho e imagino que podem estar atentos,
me esperando, tem as oliveiras, que ainda estão lá até hoje. Os galhos velhos morrem, já tem um broto que está produzindo, por isso produzindo há mais de 2000 anos. Morre um, já nasceu outro do lado, e assim vai. O testemunho é visto. Quem era do grupo, quem não era do grupo, sabia, diga para quem está do seu lado, sabia onde era o lugar de oração. Todos sabem onde é o seu lugar de oração, seu lugar de devoção, seu lugar de encontro. Vou usar uma palavra do pastor Abraão. Ele sabe que teve gente que ficou zangado, deve estar zangado com ele até hoje, porque ele chamou de bumerangue. Aqui em Volta Redonda eu fui num sepultamento. Lá no cemitério do Retiro. Tinha 4 pastores além de mim. Eu cheguei para um. Você vai dar uma palavra não? Para o outro. O senhor também não vai não, pastor? Eu falei, ele já foi na minha igreja, ele foi liberto lá, ele aceitou Jesus lá, mas ele estava na sua igreja. Não, ele passou por lá, e o outro passou por lá, e o outro passou por lá. Ué, ele não era de nenhuma igreja. Pouco tempo, já tinha passado por 5 igrejas, morreu e não tinha um pastor. A mãe dele chorando foi me falar, pastor, não tem ninguém para dar nenhuma palavra bíblica para o meu filho. Ele morreu afastado. Para ele não tinha nenhuma igreja boa. Eu falei, ele acertou, irmão. A boa era o céu. Mas enquanto eu não chego no céu, como eu também não sou bom, Eliane, a igreja é lugar do encontro dos ruins, não é? Dos maus, dos doentes, daqueles que não prestam. Você quer ser da igreja? É lugar de quem não presta. Fala para quem está perto de você, diz assim, o pastor está dizendo que a igreja é lugar de quem não presta. Agora fala assim, se você não conhece Bíblia, isso é teologia. Porque ele veio para os maus. É reconhecendo que todos são maus, que eu estou aqui tentando chegar ao final em condições de entrar no lugar onde ninguém é mau. Aprender como me livrar para entrar lá. Alguns vão conseguir, outros não. Vai bater na porta e vai cair no buraco para nunca mais sair de lá. Volto lá para o Monte das Oliveiras. Ei, eu sei onde encontrar fulano.
fulano de tal. Vou lá na igreja. O rapazinho ainda, o pastor Abraão, chegou, um cara dos riquinhos de Januária, terminou a escola dominical, estava lá do outro lado da rua me esperando. Ô, vem cá, quero falar com você, comigo? A Rosinha falou comigo que você falou isso de mim. Eu falei, olha, rapaz, não foi nesses termos, mas mais ou menos tudo isso que você disse foi o que eu disse que você é. E ela estava correndo o risco de namorar com você. Porque ela é menina crente e você não presta. Você é isso. Você usou as palavras aí, mas eu estou repetindo, você é isso. Mineirão bravo, né, minha esposa? Ela é filha de mineiro também. Bravo. Não sei o que deixou ele mais bravo, se foi uma mistura de mineiro com espanhol e italiano. Mas chegou um bravo também na casa e tomou dele. Você está rindo? Não foi fácil não, tomar dele. Eles sabiam onde Jesus estava. E não importaram. Tem gente, Tede, que não quer saber o que você está fazendo na igreja, quer te pegar. E para te pegar, vai na igreja. Porque sabe que você está na igreja. Saíram para o monte de oração. Eu estou dizendo igreja hoje, a semelhança do monte de oração. Chegaram lá. O versículo 59 de Lucas 22, que eu estou caminhando nele, agora já estão lá. No 59. Lucas 22, 59. Já estão lá. Já estão diante de Jesus. E é na igreja, no monte de oração, que as nossas armas são apresentadas. À semelhança, Bianca, de Pedro, que diz: Jesus, eu estou armado. Deixa eles comigo. Você, meu irmão, minha irmã, precisa estar armado. Se você é, você ia gostar disso. Precisa estar armado, porque vão querer fazer você de besta porque você é crente. Eu acho, pastor Abraão, que aquele rapaz lá em Januária quis me fazer de besta e achou que eu ia amarelar diante dele. É um crente. Seu chefe vai querer ver se você vai amarelar diante dele, porque sabe que você é crente, está na igreja, está no lugar de oração. Veja como eu comecei. O modo de oração é lugar de tormento.
Você vai se quiser. Senão vai dormir. Achando que vai se dar bem dormir, vai dormir. Meu irmão, se vai se dar bem dormindo, vai dormir. Não vai na igreja, não vai para a igreja não. Porque vão querer te pegar porque você é crente. E crente aprendeu, me disseram isso. Um dono de empresa disse isso para mim. Está lá na Bíblia que o crente se der um tapa no rosto, ele dá o outro. Eu falei, é exatamente isso. O ensino é esse. Bateu de um lado, dá o outro. Aí cheguei perto dele, mais perto ainda, falei, você já bateu de um lado, bati aqui nele e puxei. Quer bater do outro, tá aqui, bate. Segurei com essa mão e puxei para perto. Bate aqui. E deixei a outra mão vir, bate. Aí eu cumpri a Bíblia. E aí vou cumprir a minha vontade. Vai, irmão Manel, porque o cara é dono da empresa, vai querer crescer diante dos outros funcionários perto de mim? Porque eu era crente. Eu estou dizendo do lugar de oração que querem te encontrar porque você é crente. Você ora, você está no lugar de oração. Querem te humilhar e você tem que ter atitude. Pedro arrancou da espada e deu uma espadada que eu acho que foi com tanta força que era para cortar o pescoço. O cara foi rápido, baixou aqui, saiu a orelha. Olha para quem está do seu lado, vê se tem cara de Pedro. Ei, você que está assistindo, que gosta de humilhar crente, que acha que crente é besta. Jesus já me amansou. Então você aprende isso. Quinta coisa que eu aprendo nesta noite. A igreja, o monte de oração, é lugar de cura dos seus inimigos. Você é levantado por Deus para curar todo tipo. Ei, você que está me ouvindo aí, todo tipo de enfermidade. Queriam matar Jesus, mas Jesus chega e diz assim: Malco, fica frio. Você queria me prender, não é? Toma sua orelha no lugar perfeito. E todos viram a cura instantânea. Abençoe quem está do seu lado e diga assim: que o Senhor te use para curar os enfermos, ainda que sejam seus inimigos. Ainda que sejam seus inimigos, sejam curados. Você seja instrumento de Deus para curar. Amém? Querem ouvir o sexto item da pregação? Quem vai estar comigo na quarta-feira, a gente vai ruminar isso aí. Jesus anuncia: ei vocês, versículo 59, no final dele de Lucas 22,
combinado com todos que estavam ali, os principais sacerdotes, as autoridades que estavam ali, já tinham escutado: olha, se eu abrir a boca aqui e pedir meu pai, ele pode mandar 12.000 anjos agora para me livrar de vocês. No entanto, é chegada a hora de vocês e da tentação. Vieram e prenderam Jesus. Diga para quem está do seu lado: por mim e por você que ele foi preso. Ele veio para carregar a nossa condenação. Diga para quem está perto de você: ele veio para carregar a nossa condenação. Ele se entregou por nós. E quem veio matar? Aproveitou. É agora. Levaram Jesus preso, com toda a autoridade que ele tinha, que ele era. Ele se entregou por nós. Diga assim comigo: ele se entregou por nós. Fala mais uma vez. Ele se entregou por nós. Dá um pulo aí, porque agora ele ia descer, preso, com toda a multidão, todos felizes, realizados, porque o alvo era prender ele, acabar com a vida dele. Fala baixinho no ouvido de quem está do seu lado, fala assim: tem gente que acha que você está derrotado. E se eu tivesse com a voz tão boa quanto dessa menina aqui, eu ia cantar assim: espera só mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho. Ei, meu irmão, se a bênção está demorando, espera só mais um pouquinho. Está sofrendo? Está em agonia? Está preso, sem saber o que fazer agora, sem saída? Tem situações para resolver, tem remédio para comprar, tem conta para pagar, tem não sei mais o que, ainda vê os escarnecedores zombando de você, dizendo: profetiza. Espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. Mateus 28. Se você quiser, pula lá para Mateus 28. Mateus, como ele conversava para mim, para você, e profetizava, e escrevia e proclamava ele como o rei. Nós temos o registro. Estou caminhando para finalizar. Nós temos o registro que tudo começou no monte de oração e agora Jesus está no túmulo, morto. Ele morreu. Acabou. Tudo que você tem na sequência do dia a dia, o sofrimento e até a morte, espera só mais um pouquinho. Autoridades
gente rica, políticos importantes, foram a Pilatos, que era o representante de Roma, ali em Jerusalém, que por uma questão política não gostava de Herodes, que era o representante de Roma na região da Galileia, onde Jesus ministrava. Esses riquinhos usaram o seu poder de riqueza e política, foram a Pilatos e disse assim: olha, ele disse que em 3 dias ia ressuscitar, e eu te peço que faça uma escolta de segurança, monta um esquadrão de segurança lá no sepulcro. Pilatos falou: tudo bem, vocês podem montar do jeito que vocês entenderem. E montaram a escolta de segurança lá no sepulcro, porque ele, Jesus, tinha dito que em 3 dias ele ia ressuscitar. Ô Liliane, se eles não acreditavam nisso, por que estavam com medo? Aí inventaram para Herodes que eram os discípulos dele que poderiam ir lá de noite e roubar o corpo de Jesus. E depois falar que ele ressuscitou. Irmão Anel, diga para o Raimundo aí que está do seu lado, diga assim: era jogada deles, porque eles sabiam que ninguém poderia violar o selo do governo, que estava na pedra que fechava o sepulcro. Ninguém era doido de fazer isso. Os discípulos não eram doidos de fazer isso. O selo do governo tinha fechado a pedra. Diga para ela que está do seu lado, diga assim: espera só mais um pouquinho. Aleluia. Montaram um esquadrão de segurança. Eu não sei aqui quantos, na hora do relâmpago, diz: valei-me minha Nossa Senhora, meu Deus do céu. Tem uma tempestade, relâmpago, estampido do trovão. Deixa eu me esconder. Esconde as facas, o machado, esconde todo o metal. Lenice, o texto diz, com todo o esquema humano, com todo o poderio político e todas as declarações do governo, que às vezes incomoda os crentes, incomoda a população, porque tem uma lei. E não pode romper contra aquela lei. De repente, um relâmpago forte, um terremoto, e lá no túmulo brilhou as vestes e o resplendor do anjo que Deus mandou. Toda a escolta de soldados caiu como se estivessem mortos. Não brinca com o poder de Deus, com o que é de Deus. E aqueles que você conhece são inimigos do crente, inimigos do lugar de oração.
acontecer com você. Fala para eles com autoridade bíblica. E agora? Já rolou, já rolou, já rolou. Já saímos de quinta-feira, estamos no domingo. Do sepulcro a grande pedra já rolou. Já rolou, já rolou, já rolou. Do sepulcro a grande pedra já rolou. Meu Jesus ressuscitou, para o céu subiu. Já rolou, já rolou, já rolou. Do sepulcro a grande pedra já rolou. Ei, autoridades de Roma, pode selar a pedra, pode bloquear a salvação, o Jesus nosso, os discípulos, pode bloquear, pode selar, pode decretar leis, pode decretar as leis que quiserem. Ele é Deus. Ele é Deus. E se Ele mandar, não é 12 mil anjos, um anjo só. Ele cuida de mim, de você, de toda a obra dele, cumpre a sua palavra, não obstante queiram te intimidar, queiram te humilhar, e queiram mentir, queiram receber dinheiro para te perseguir. Não adianta. Ele cuida de nós. Ele tem cuidado de nós. E diz: eu vou diante de vocês. Eu vou adiante de vocês, porque eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cure a sua fronte. Você lembra o primeiro hino que você cantou? Lembra? No primeiro hino que você cantou com ela aqui nessa noite, nós proclamamos: tua bondade me seguirá. Rastro da bondade de Deus, que não vão conseguir te acabar, destruir você. Eu disse que se você não quiser problema, não vá para o monte da oração, não identifique como crente, porque vão te achar lá, vão perseguir, mas vão te perseguir, prender. Espera só um pouquinho que vocês vão ver, porque eu vou continuar. Vou estar firme, vou estar na igreja. O Senhor diz que eu não preciso abandonar a igreja, porque Ele prima por aqueles que o amam, que obedecem. Enquanto estão tramando, recebendo dinheiro, planejando acabar com Ele, Ele estava falando com o Pai, orando ao Pai. Abençoa quem está ao seu lado, diga assim: não desista do monte de oração, do lugar de culto, da reunião de oração, do culto a Deus. Continue falando com Deus enquanto eles estão falando entre si, tramando entre si, tramando até mentir, dizendo e oferecendo dinheiro. E o texto diz: grande soma de dinheiro, para dizerem os soldados a todos: roubaram a Jesus. Enquanto estiverem tentando contra você, continue
falando com Deus, porque Ele está vivo. Ele está vivo e diz: não te deixarei. Pelos séculos dos séculos. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.